Viver cada dia como se fosse o último. Uma ideia clichê ou uma chave para uma vida verdadeiramente significativa? Hoje, vamos mergulhar nesse conceito e descobrir como ele pode transformar não apenas nossas vidas individuais, mas toda a sociedade. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a... Isso é intrigante. Me faz pensar imediatamente nas palavras de Jesus em Mateus 24:42, onde ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Parece que essa ideia tem raízes profundas na tradição cristã, não é? Exatamente. E não é só na tradição cristã. Muitas filosofias e religiões ao longo da história enfatizaram a importância de viver no presente. Mas o que torna a perspectiva cristã única é a combinação dessa consciência com uma profunda dependência de Deus. O texto que estamos analisando hoje começa com: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite. Isso me lembra do que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma espécie de paradoxo, não é? Reconhecer nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo afirmar nossa força em Deus. Bem observado. E é exatamente esse paradoxo que torna essa perspectiva tão poderosa. Veja bem, não se trata apenas de viver cada dia como se fosse o último no sentido de aproveitar a vida, mas de viver com um propósito alinhado à vontade de Deus. O teólogo Dietrich Bonhoeffer capturou bem essa ideia quando escreveu: o teste final do valor moral de uma vida é sua disposição de sacrificar-se por algo maior que si mesmo. Então, como você acha que essa mentalidade poderia impactar nossas decisões diárias? Bem, imagine se abordássemos cada interação, cada decisão, cada momento com a consciência de que poderia ser nossa última oportunidade de fazer a diferença. Isso poderia transformar completamente nossas prioridades. Por exemplo, um estudo recente da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que vivem com um forte senso de propósito têm um risco 15% menor de morte prematura. Não é apenas uma questão espiritual, mas também de saúde e bem-estar. Uau, isso é fascinante. Mas não corremos o risco de nos tornarmos obsessivos ou ansiosos com essa mentalidade? É uma preocupação válida. No entanto, o texto que estamos analisando também enfatiza a importância da graça de Deus. A ideia não é viver em constante ansiedade, mas em constante consciência e gratidão. O teólogo John Calvin escreveu: não há conhecimento de nós mesmos sem o conhecimento de Deus. Essa perspectiva nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Entendo. Então é mais sobre viver com intenção do que com medo? Exatamente. E sabe, isso me lembra do conceito de chamado na teologia. O teólogo contemporâneo Os Guinness define o chamado como a convicção de que Deus nos chama para si, de tal maneira que tudo em nossa vida e trabalho é feito como uma resposta à sua chamada e para a sua glória. Viver cada dia como se fosse o último é uma forma de responder a esse chamado com urgência e propósito. Isso é realmente profundo. Mas como podemos manter essa perspectiva no dia a dia? É fácil se perder nas rotinas e obrigações cotidianas. Ótima pergunta. O texto que estamos analisando menciona a prática de ler essas resoluções semanalmente. Isso me faz pensar na importância das disciplinas espirituais. O teólogo Dallas Willard enfatizava muito a importância dessas práticas para a transformação do caráter. Ele dizia: a graça não é oposta ao esforço, é oposta a ganhar. Então, manter essa perspectiva requer intencionalidade e prática regular. Isso me faz pensar em como essa mentalidade poderia impactar não apenas nossas vidas individuais, mas também nossas comunidades e sociedades. Bem, você tocou em um ponto crucial. Imagine uma sociedade onde as pessoas vivem com essa consciência de propósito e eternidade. O teólogo N.T. Wright fala sobre como os cristãos são chamados a ser pessoas do futuro reino, vivendo no presente.
Se mais pessoas vivessem assim, poderíamos ver mudanças significativas em áreas como ética nos negócios, cuidado com o meio ambiente e justiça social. Isso é exatamente o que estávamos discutindo antes. É como se essa mentalidade pudesse criar uma espécie de efeito dominó positivo na sociedade. Sim, você está certo. E sabe, um estudo recente da Universidade de Stanford mostrou que pessoas com um forte senso de propósito são 50% mais propensas a se envolver em atividades de voluntariado e causas sociais. Então, não é apenas uma questão de bem-estar individual, mas de impacto coletivo. Uau, esses números são impressionantes. Mas, voltando ao texto original, como podemos equilibrar essa perspectiva de viver como se fosse o último dia com a necessidade de planejamento a longo prazo? Ótima pergunta. É um equilíbrio delicado, não é? Acho que a chave está na submissão à vontade de Deus mencionada no texto. O autor diz: enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Cristo. Isso me lembra das palavras de Tiago 4,15. Em vez disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É uma forma de planejar com humildade e flexibilidade. Então, é como se estivéssemos vivendo no presente, mas com uma perspectiva eterna? Exatamente. E sabe, isso me faz pensar na famosa oração de Reinhold Niebuhr. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir a diferença. É uma forma de viver plenamente no presente, mas sempre com os olhos na eternidade. Isso é realmente profundo. Como você acha que podemos aplicar essa mentalidade de forma prática em nossas vidas diárias? Bem, acho que começa com pequenas mudanças de perspectiva. Por exemplo, antes de cada interação, poderíamos nos perguntar: se esta fosse minha última conversa com esta pessoa, como eu a conduziria? Ou antes de tomar uma decisão importante: se este fosse meu último ato, ele refletiria os valores que considero mais importantes. É uma forma de trazer consciência e intencionalidade para cada momento. Isso poderia realmente transformar nossas relações e decisões, não é? Sem dúvida. E sabe, um estudo recente publicado no Journal of Positive Psychology mostrou que pessoas que vivem com um forte senso de propósito têm relacionamentos mais satisfatórios e são mais resilientes diante de adversidades. É como se essa perspectiva nos desse uma âncora em meio às tempestades da vida. Bem, parece que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Que lições principais você acha que podemos tirar dessa discussão? Ótima pergunta para encerrarmos. Acho que a lição principal é que viver cada dia como se fosse o último não é sobre medo ou ansiedade, mas sobre propósito e gratidão. É uma chamada para vivermos plenamente no presente, sempre conscientes de nossa dependência de Deus e de nosso chamado eterno. Como o salmista diz em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Isso resume perfeitamente nossa discussão. É um desafio e tanto para todos nós, não é? Certamente é. E que possamos todos sair daqui inspirados a viver cada dia com mais propósito e intenção. Quem sabe? Talvez essa mudança de perspectiva seja exatamente o que nosso mundo precisa neste momento. Até a próxima, ouvintes. Que Deus os abençoe e os guie em cada momento.